Hola a todos, buen día, buenos días. Soy Felicia de StreamMax, me encargo de la parte de marketing de producto, pero hoy solo hablo en español, lo siento, es que mi portuñol no es tan bueno. Ok, así que sabemos que este tema de LATPAS es las flotas conectadas, es como la integración de la movilidad, operación y inteligencia, pero mi tema empieza por la seguridad, es como ustedes pueden ver en la pantalla, la inteligencia de seguridad en la movilidad. A ver cómo podemos utilizar la tecnología de seguridad para que avance la operación de transporte público aquí en Brasil. Ante de todo, quería utilizar unos minutos muy rápido para presentar quiénes somos, quién es StreamMax. Tenemos un stand muy de la esquina de allá. StreamMax somos un proveedor de solución tecnológica de transporte público. Y el año pasado, como lo que mostró en la pantalla, ocupamos el primer lugar en el mercado en proveer de las soluciones de videos. Y aquí encontramos, o sea, no solo enfocamos en transporte público, sino que también en camión, en bus escolar, en taxi, en vehículos de policía, en todos los verticales. Y también somos miembros de UETP. Sin embargo, nosotros, la tarea de nosotros siempre nos enfocamos a conectar las empresas, los concesionarios, las autoridades y los integradores para crear un futuro mejor de transporte público. Y ante todo, basado en eso, nuestra misión es que, como la seguridad, siempre queríamos ser el guardián de seguridad de camino y hemos servido más de 5 millones de vehículos comerciales y también ya protegemos más de 7 millones de conductores en su trabajo. En este momento, también ya hemos prestado servicio a más de 20 millones de pasajeros. Sin embargo, cuando volviendo a transporte público, queríamos compartir con ustedes las experiencias, las tendencias que hemos visto en esta industria. Encontramos 5 tendencias aquí. La primera tendencia es cero emisión, es como que cero emisión en el combustible de todo. Encontramos cada día todos los países están empujando más en los buses eléctricos y también, creo que mejor es. Primer tendencia que encontramos es cero emisiones, todos los países que están utilizando más flotas eléctricas. Y segundo caso, encontramos que visión cero es que muchos países ya tienen la política de ya voy a tener misión cero, voy a realizar cero accidentes en este futuro. Y también tercera tendencia que encontramos es ahora el envejecimiento de los conductores. Cada día tenemos menos conductores con muchas experiencias. Y el cuarto que encontramos es que ahora la eficiencia de la operación se enfrentan muchos desafíos, se están utilizando muchos recursos en despacho y operación. Y la última que encontramos es las experiencias. Hay pasajeros que se quejan ante los servicios de las operaciones. Así que estas son las tendencias que encontramos aquí. Y basado en estas tendencias de transporte público, ¿cuál es la misión de nosotros en transporte público? Es 4-0. El primer cero es cero accidente, es para tener
casi no hay accidente en el camino. El segundo es que cero emisión, cero carbon mobility es lo que yo presenté con la tendencia de buses eléctricos. Vamos a utilizar tecnología de electricidad para llegar a ese momento. El tercero es cero pérdida en los recursos de operaciones. Y al final es cero quejas para las experiencias de los pasajeros. Siempre trabajamos bajo estas 4 visiones. Y paso en estas 4 visiones. También el rostro es como la planificación, todo eso. Y al final también tenemos escenarios de energía, entendemos cómo es de recarga, cómo podemos integrar la recarga con la operación. Y al final es el servicio de los pasajeros, utilizamos anuncio de paradas para tener un servicio mejor. Basado en eso, hoy el tema, por fin llegamos al tema más principal, cómo utilizamos la inteligencia artificial en la seguridad para el primer escenario de safety. Y de nuevo, creo que todos entendemos muy bien por qué la seguridad es tan importante, no solo en Brasil, hasta en toda América Latina, porque según nuestras investigaciones encontramos en toda América Latina cada año ya tiene 110,000 muertos por accidente de camino, y especialmente encontramos hay 5 millones de personas tienen heridos durante los accidentes. Y en caso de Brasil también es como que entre 100,000 personas hay 30,000 personas que sufren este tipo de accidente. Bajo de este contexto, las políticas siempre piensan cómo ayudar a la gente a mejorar. Como políticas de visión cero, sistema de seguridad, encontramos este país cada día pone más foco en la seguridad. Sin embargo, todos sabemos que la seguridad es importante y la situación es algo desafiante, pero ¿por qué es tan difícil manejar, es tan difícil resolver problemas de seguridad en la operación diaria? Y encontramos que aquí hay 3 causas muy importantes. Primero es que encontramos los riesgos son muy difíciles de encontrar, porque normalmente siempre utilizamos las evidencias post-evento. No sabemos qué está pasando durante el camino en tiempo real. Y después encontramos que los comportamientos de los conductores son muy difíciles de controlar, porque tiene fatiga, porque tiene distracción, utiliza celular, no utilizan cinturón de seguridad. Todo eso es muy difícil. Y al final encontramos que hay muchos conductores entre esta empresa, no sabemos cómo son el hábito de sus comportamientos. Todo es muy difícil para coacheo en la operación. Basado en eso, estamos pensando cómo podemos ayudar y cómo podemos resolver este problema. Y aquí les comparto una tendencia de tecnología que encontramos en esta industria, no solo en Brasil, sino a nivel global. Encontramos esta industria de seguridad han conocido una tendencia de 5 generaciones. El primer y el segundo generación, el primero utilizamos mucho GPS, video para las evidencias post-evento, es algo muy básico.
Y después encontramos la segunda generación, es que utilizamos botón pánico cuando hay riesgo, el chofer presiona el botón. En ese momento se sube las evidencias en la plataforma. También es algo bien básico, pero igual es útil. Es la segunda generación. Sin embargo, poco a poco, muchos países, hasta en Brasil, ahora en muchas ciudades, estamos entrando en la tercera generación, es decir, utilizamos las soluciones de seguridad activa, ADAS, TMS, para todo eso, para saber qué está pasando antes de los accidentes que ocurren, cómo son los comportamientos de conductores. Sin embargo, ahora en muchos países de Asia y Europa, como también China, estamos ya en la cuarta generación. Estamos utilizando el modelo grande, es que utilizando muchos como algoritmos de computing en eso. Eso después les voy a explicar, pero eso en esta cuarta generación ya podemos tener un closed loop de la seguridad, es decir, antes de salir de operación tenemos el centro de capacitación para los choferes. Y durante la operación tenemos alarmas para dar alertas. Y también después de la operación, ya de nuevo con los comportamientos analizados de los choferes, ofrecemos de nuevo la capacitación para los choferes. De ahí se genera un closed loop de la operación. Y cuando miramos en el futuro, pero es lo que está pasando en China ahora, ya estamos teniendo los buses autónomos sin los choferes, porque de ahí ya podemos resolver poco a poco la escasez de los choferes. Y bajo esto voy a utilizar unas páginas muy rápidas para presentar cómo es la tecnología en eso, seguridad en diferentes generaciones. Es que como yo expliqué, la primera y la segunda es algo GPS, botón pánico, algo muy sencillo. Pero así que nos enfocamos en la tercera, sí, es la seguridad activa. Utilizamos ADAS, TMS y todo eso para saber qué están haciendo los choferes. ¿Tienen fatiga o tienen distracción? Y también utilizamos, espera, voy a volver a la siguiente, a la página. Y también en medio como video que ustedes pueden ver, utilizamos espejo digital para que tengan una clara visión en la noche, en la lluvia, y también dar alarma de punto ciego para que los conductores tengan un ambiente muy seguro en el camino. Y al final tenemos 360 también para toda la seguridad en el camino sin punto ciego. Es lo que utilizamos para saber qué riesgo existe en el camino con los choferes. Sin embargo, con el avance en la cuarta generación utilizamos algoritmos, utilizamos modelo grande, encontramos ya no es suficiente utilizar la cámara fatiga. Y hace tiempo utilizar algoritmo en la plataforma. Así que todo eso están combinando lo que está pasando en la cabina y también lo que está pasando como las ventanas afuera, junto con salida carril. De todo eso se generan alarmas de altos riesgos en la plataforma. Eso es decir, podemos ver los riesgos antes que se ocurra. Y aquí te comparto una cosa más interesante que lo que estamos pasando en China es que no solo que utilizamos las alarmas en tiempo real, sino que también utilizamos una tecnología de freno automático para los buses. Como ustedes pueden ver en los videos, la cuarta video es que cuando el chofer empieza a arrancar su bus, pero sin darse cuenta que atrás de su bus hay
gente que están limpiando el patio. Así que nuestro bus con su tecnología se detuve, se tiene automáticamente para evitar el accidente. De nuevo, ustedes van a pensar, ok, el freno automático no es tan no es tan especial en los buses, en los vehículos particulares también hay, pero la nuestra es tan especial en que, como ustedes pueden ver en tercer video, tenemos un agua así, es decir, con un movimiento, con un freno automático de ese bus, el agua se mantiene muy tranquilo, es decir, de ahí lo mandemos una experiencia muy estable para los pasajeros, aunque con freno automático. Y aquí es el closed loop que yo mencioné, desde el accidente que reconocemos en el camino hasta hacer intervención en la operación de los conductores. Hasta el final generamos el hábito de los comportamientos, generamos los perfiles de los conductores. De ahí se genera un closed loop de coaching para la operación. Y así quería mostrarle cómo es el bus autónomo que estamos teniendo en nuestra empresa y cómo podemos avanzar más en la quinta generación. Ver el video, así es lo que pasando en China, ya estamos utilizando el bus autónomo en este caso. Así que para la siguiente parte, que no quería hablar muchas cosas muy teóricas, quería compartir más experiencias de cómo nos dijeron nuestros usuarios en todo el mundo, a ver cómo sus experiencias de utilizar la inteligencia artificial para asegurar su seguridad en la operación y para mejorar su operación. El primer caso que voy a explicar es nuestro caso en Singapur. Como saben, Singapur en su país, todo el país es no tan grande, tiene una flota total de 5.000 buses. Hemos instalado todos los equipos, la solución de seguridad en todos estos 5.000 buses. Y hemos mantenido más de 50 kilómetros sin accidentes. Así que vamos a escuchar cómo el usuario de Singapur que nos dijo.
in time to come. Ok, el siguiente caso que te voy a presentar es lo que tenemos en Colombia con Transmilenio. Ustedes tienen más conocimiento con eso. Con la solución hemos instalado más de 2.500 buses con Colombia, Bogotá, Colombia. Y aquí vamos a escuchar el usuario de los concesionarios, cómo ellos opinan nuestra solución de seguridad ayudan a su operación. Transmilenio actualmente es el eje central de la movilidad en Bogotá. No tenemos otro sistema de transporte masivo sino únicamente Transmilenio, y el sistema recorre todas las ciudades del extremo nororiental hasta el extremo suroccidental de la ciudad y viceversa también desde el extremo suroriental. Nosotros operamos una flota de 260 buses, tipología articulado y biarticulada. De hecho, todos los dispositivos que tenemos a bordo de la flota en cuanto a telemetría o la solución que utilizamos de ITS son Streamax. Tenemos el NVR y tenemos, dependiendo de la tipología, entre 11 y 13 cámaras. Con la ayuda de las cámaras que tenemos dentro de los vehículos hemos podido ayudar a mejorar las actitudes de los operadores. Hemos evidenciado también malos hábitos de conducción de parte de ellos. Hemos podido evidenciar acciones como estar fumando dentro del vehículo, estar hablando por celular y varias situaciones que nos han permitido mejorar ese tema de la operación de los operadores. Nosotros estamos operando los equipos de Streamax desde hace 5 años. En nuestra flota tenemos instalada toda la solución a nivel de hardware con Streamax. La experiencia ha sido altamente positiva. Hemos encontrado una excelente confiabilidad de los equipos que tenemos a bordo de nuestra flota. Al igual también nos ha servido bastante para un tema que estamos trabajando para poder verificar los pasajeros que movemos en los buses. Estamos utilizando la tecnología de los contadores de pasajeros para verificar si lo que estamos recibiendo en ciertas rutas es lo que nos están pagando, es realmente lo que estamos moviendo. Y como evento especial, como anécdota, nosotros tuvimos que hacer un cambio en el firmware que opera los equipos. Como consecuencia de diversas fallas que se presentan con un integrador previo que teníamos. Streamax nos dio la mano, Streamax apoyó rápidamente nuestra necesidad, que era bastante urgente, y desarrolló un nuevo firmware especialmente para nosotros. Y la experiencia con ese firmware ha sido altamente positiva, entonces pues nuestra experiencia es muy satisfactoria en la relación que hemos tenido con Streamax. Nosotros vemos una oportunidad muy grande con Streamax y de hecho pues estamos trabajando de la mano con Streamax en el desarrollo de nuevas herramientas que nos permitan ser mucho más seguros en nuestra operación. Ok, por fin llegamos a la última porque recuerda, el tema de este como seminario es flotas conectadas con la integración de movilidad de operación. Hablamos ahora solo de seguridad, sin embargo, seguridad es la base de toda la operación. Y aquí tenemos un caso más integrado de la solución base, con base a la seguridad, es lo que tuvimos en Santiago de Chile. Ellos es pionera en la tecnología de toda la solución tecnológica para los buses y además ellos tienen todos los buses eléctricos ahora. Así que a ver cómo nuestra solución de seguridad y otros integrando con otros conteos de pasajeros, todo eso ayudar a su operación en el día cotidiano de operación. Vamos a escuchar cómo dijo nuestro amigo desde Santiago de Chile. Mi nombre es Bernardo Bravo y soy el Country Manager de Streamax en Chile. Hoy estamos profundamente orgullosos de haber gestionado esta alianza entre Streamax y Medbus para lograr por primera vez en Latinoamérica la instalación de 125 buses eléctricos con nuestro sistema integrado de gestión de flota IBCU junto con la conexión a nuestra plataforma de PT Cloud.
Nuestros buses hoy día tienen sistemas de detección de somnolencia que permiten ayudar a una operación más segura, tienen sensores que permiten también un menor nivel de interacción y generación de accidentes con los peatones, los ciclistas y los vehículos que están circulando alrededor de los buses. Le entregan a los conductores y conductoras mejores herramientas para entender mejor cuál es el contexto en torno a la operación. Tenemos pantallas también que permiten informar y entregar auditivamente y visualmente cuál es la siguiente parada, entregar información muy relevante para que todas las personas que están sobre nuestra flota de buses puedan hacer un mejor uso del sistema de transporte. Tenemos cámaras incorporadas dentro del bus, donde nos permite también estar atentos a los usuarios. Cámaras que podemos ver el segundo piso, porque en el segundo piso los usuarios no pueden ir de pie. Así que hoy día la tecnología nos permite mayor seguridad. Y aparte, este sistema de cámaras, este sistema la pudimos ver en forma online, que nunca la hemos tenido, así que eso para nosotros es muy importante, pero alivia mucho el trabajo. El sistema de mantenimiento de estas cámaras es muy bueno, sobre todo el sistema PT Cloud, que podemos de ahí hacer las configuraciones en forma remota. Extremax es parte de un ecosistema tecnológico que ha implementado Medbus en los últimos años. Se ha incorporado en la última flota de buses que Medbus ha adquirido. Tiene un plus que es bastante novedoso e importante de mencionar, que concentra en una sola plataforma, y además uno de los más grandes beneficios que yo como encargada de la planificación encuentro es que nos permite conocer cómo se mueve el flujo de pasajeros mediante la encuesta origen-destino. Con eso podemos presentar ante el Ministerio en tiempo real, con datos muy certeros, cómo es la oferta, la demanda. Estamos comprometidos con el futuro de la electromovilidad y estamos comprometidos con el futuro del transporte público a nivel nacional, latinoamericano y mundial. Estoy nuevamente orgulloso de ser parte de esta transformación del transporte público desde Streamax Chile. Ok, casi llega a la última página de mi presentación porque según lo que yo dije, seguridad es muy importante. Utilizar la inteligencia artificial para mejorar seguridad es una tarea demasiado significante. Sin embargo, como sabemos, la operación de transporte público igual es muy complicado, especialmente para las rutas. Si estas rutas son suficientes para los pasajeros, si necesito agregar más rutas, despachar más buses, es algo más de programación y planificación. Y muy rápidamente, solo para que ustedes tengan una idea muy breve, es que en China también ya tenemos casos muy éxitos en más de 20 ciudades con la optimización de las rutas. Ayudamos a los concesionarios y a las autoridades para mejorar su ruta, para que ellos tengan más pasajeros, para que los pasajeros tengan más espacios, tengan más servicios en transporte público. En eso ya llega el final de mi presentación de hoy. Muchas gracias y muy bienvenido a nuestro stand de Streamax. Bom, mais uma vez, boa tarde, pessoal. Estou abrindo agora aqui para perguntas. Então, estou acessado ao sistema aqui do Slido. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, é só mandar, eu estou conectado aqui. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para o Diego, da MobHill, e queria entender, do ponto de vista de vocês, operadora, quais são os principais impactos na eficiência utilizando esse tipo de solução? Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Acho que a Felícia já apresentou bastante do que a gente está propondo na MobHill. Só para situar todo mundo, né? A MobHill é a empresa pública, operadora de transporte público do BRT do Rio de Janeiro. Então, no modelo brasileiro, a gente é um pouquinho fora da curva, né? Geralmente a gente tem operadores privados. Lá no Rio de Janeiro, a Mob foi criada em começo de 2022. Então, aí já está completando seu quarto, indo para o 5º ano de operação do BRT. A gente passou por todo um processo de renovação de frota, né, compra pública de frota. A prefeitura investiu pesado na compra de hoje. A nossa frota atual
da Mob Hill é de 781 ônibus, entre articulados e padrões, mas a grande maioria articulados no BRT. A gente tem mais alguns ônibus alugados também, o que dá uma frota aí para mais de 800 ônibus na nossa operação. E esse ano a gente fez a licitação de um sistema integrado de ITS. A gente fez uma arquitetura de uma solução integrada, né? Basicamente a gente colocou 7 itens, 7 objetos dentro desse contrato. O primeiro deles, naturalmente, o rastreamento da frota, né? A questão de GPS para a gente acompanhar a nossa frota. O segundo deles, a telemetria, que para a gente é fundamental e a gente ainda não tinha nos nossos ônibus atuais, então a gente poder acompanhar em tempo real como é que está a dirigibilidade, o consumo, a autonomia dos veículos, isso é fundamental. Em segundo, o painel de interface com o condutor, né? Então hoje a gente está agora numa fase de implantação, mas a gente vai poder ter uma interação com o motorista muito mais rápida, muito mais precisa, muito mais ágil e muito mais segura com aquele painel de interface com o condutor e não precisando mais acionar o despachante ou o fiscal na plataforma. O DMS, eu acho que aí entrando muito no que a Felícia apresentou, então o primeiro sistema que a gente está implantando é o sistema de monitoramento do motorista. A gente já está vendo muito benefício com isso, né? A gente identificando questão de sonolência, questão de fadiga. Para a gente desde que vem implantando, a questão de avaria no BRT sempre foi um problema. Como a gente tem uma frota muito nova, uma frota pública, né, 100% pública, existe uma preocupação com a manutenção e a operação desses veículos. E apesar do BRT parecer um sistema mais fechado, mais hermético, mais seguro, por operar em calha exclusiva, a gente tem muito problema de conversão proibida e também, principalmente, de atracagem nas plataformas, né? Por mais que a gente treine o motorista, isso acaba sendo um problema. E tanto com ADAS, né, que é o quarto item, que ajuda muito o motorista a fazer, né, elimina ponto cego, como a Felícia apresentou aqui, um articulado tem, enfim, inúmeros pontos cegos, né, em função da tipologia do veículo. Isso tem ajudado muito a gente, e desde que a gente começou a implantar, a gente tem mais de 800, né, a gente vai implantar em quase 800 ônibus, estamos agora em 200, se eu não me engano. A gente já teve uma redução aí de 12% no número geral de avarias. Aí eu falo da frota total, eu não estou monitorando só esses 200 veículos, mas já é um indicador que tem ajudado a gente a reduzir a avaria. O DMS, né, voltando a falar, questão de fadiga, talvez muitos operadores aqui hoje têm visto o problema que é o motorista que dirige na empresa de ônibus, dirige na operação, e na hora vaga dele, quando ele deveria estar descansando, ele está dirigindo no aplicativo. Infelizmente, me parece que a gente ainda não tem uma regulamentação muito forte para isso, mas pelo menos a gente consegue controlar o efeito desse tipo dessa prática, né? Então, se o motorista começa a ter ali sinais de sonolência, sinais de fadiga, a gente consegue imediatamente parar o veículo, tirar o motorista de operação, fazer a troca de veículo e tomar as devidas medidas em relação a isso. E, por fim, os dois... E aí, falando agora do ponto de vista de planejamento, né, que para mim é a grande beleza desse contrato, que é a contagem de passageiros. Isso também já não é nenhuma novidade, mas a tecnologia está muito mais avançada hoje. Como a gente está fazendo isso numa arquitetura integrada, facilita muito. Então, a gente já tem a contagem de entrada e saída de passageiros por porta, por veículo. Isso, para mim, é fundamental para eu saber o carregamento do veículo ao longo da linha. E a beleza, né, a cereja do bolo, que é a origem e destino, né? Quem trabalha com planejamento sabe muito bem do que se trata. E no caso do BRT, o que acontece? A bilhetagem, né, o passageiro, ele faz a bilhetagem para entrar na estação. Então eu sei ali hoje quantos passageiros entram por hora. A gente tem aí uma média na hora pico de 60 mil embarques por hora no BRT. Então é um número muito grande, né? Mais de 1.000 embarques por minuto no nosso sistema. Mas eu não sei em qual veículo, em qual linha esse passageiro embarcou, né? Tem estações que eu passo com mais de 10 serviços ali, e como eu não sei onde ele embarcou, menos ainda eu sei para onde ele foi. Com essa tecnologia, a gente está avançando para ter a origem e destino, ou seja, para cada passageiro, né, com as câmeras de porta. A gente, acho que aí, salvo engano, é um sistema pioneiro na América Latina, a gente está trazendo para cá, talvez o Stênio vai comentar melhor sobre isso. A gente consegue ter uma precisão de planejamento. E aí eu digo não só planejamento de médio e longo prazo, mas, por exemplo, semana passada no Rio de Janeiro, a gente teve 3 dias ali de eventos climáticos, né? Uma ventania chegou a mais de 100 km por hora, interrompeu no primeiro dia, na quarta-feira, interrompeu o metrô, trens. Isso alterou totalmente o padrão de demanda no nosso dia típico.
Então a gente teve que atuar diretamente para entender como é que estava sendo o carregamento, como é que estava sendo o padrão de deslocamento. Então o meu planejamento não só de médio e longo prazo, mas de curto prazo, para qualquer evento atípico, facilita muito com esse tipo de tecnologia. Então esse é o caminho que a MOB está indo. A gente, como eu falei, ainda está no período de transição. Acredito que até outubro a gente já tem instalado a tecnologia integrada em toda a frota. Os resultados já estão sendo vistos, mas aí eu acho que a partir de outubro a gente vai ter resultados mais concretos para apresentar. Mas eu acho que o que vale é que a mensagem final é aonde você quer chegar, né? É o caminho, é o roadmap que você quer chegar enquanto empresa, enquanto operador, para ter segurança, eficiência e principalmente um planejamento mais adequado para a sua operação. Muito obrigado. Recebemos uma pergunta aqui que eu acredito que muito boa para o Stênio, do Conselho Tecnológico da UITP. Como utilizar a inteligência artificial em gestão de frotas e onde pode ser mais eficiente? Uma excelente pergunta. E a gente tem trabalhado já na UITP a nível global, tentar entender como é que é o impacto dessa nova ferramenta, dessa nova tecnologia, né, dentro do nosso dia a dia. O ponto positivo, nós fizemos um mapeamento, a UITP fez um estudo que está público, é gratuito, é só entrar no site, quem conhece, uitp.org, né, é a Associação Internacional de Transporte Público, digitar AI, e vai aparecer esse estudo em que a gente analisou alguns casos de uso. O interessante a gente tem várias entidades, várias empresas, a gente viu algumas delas aqui citadas na apresentação da Felícia, que estão utilizando essa tecnologia, né, para melhorar a segurança, a eficiência e a sua gestão. E eu digo que assim, o potencial é impressionante, porque dá poder para o gestor, para o operador, poder computacional, poder de análise, em cima dos dados que são deles, em cima das informações que ele tem com essa tecnologia embarcada, né, e com esse tipo de dado, que são únicos para ele poder se planejar, operacionalizar e tornar mais eficiente, mais seguro, acima de tudo, a sua operação e o seu serviço para o passageiro. A gente percebe que cada vez mais usar a IA vai ser como perguntar, para que serve a internet? Eu lembro que eu já estou ficando um pouco mais experiente, né? E eu participei dessa onda da internet. Olha, para que serve a internet, né? A gente não se pergunta. É a mesma coisa para que serve a eletricidade, né? Quando a gente fala de IA, ele dá uma ferramenta para você, operador, gestor, ter independência para poder trabalhar seus dados e desenhar o seu dia a dia, a sua operação, de uma forma única. Agora, para isso, você precisa coletar esses dados, você precisa ter uma arquitetura tecnológica que permita, de forma segura e confiável, você conseguir tratar essas informações, né? O dado é importante, o dado de qualidade é fundamental. E acho que, assim, falando um pouquinho das experiências que a gente já viu aqui, eu tive a oportunidade de conhecer os projetos do Transmilênio, Santiago, e também, recentemente, o projeto, a visão da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é impressionante, né, o impacto que isso pode ter no serviço que é prestado à população, na eficiência da gestão dos nossos parcos recursos, né, e também numa maneira mais produtiva e eficiente. Outra coisa que eu acho importante para concluir é quão relevante é isso nessa nova fase de eletrificação. A gente fala isso hoje de operações em que nós sabemos operar, temos mais ou menos equilibrados os pontos de custo, né, de insumos, mas quando a gente entende que a eletrificação da frota, o nível de investimento, o nível de controle dos insumos, que é energia, que é um insumo que varia muito, né, o nível de eficiência necessário para você poder operar de forma adequada, só vai ser possível com tecnologia embarcada, ferramentas de AI, né, sistemas, serviços e pessoas capacitadas para usar essas ferramentas, tornando mais eficiente. Eu acho que a gente tem que olhar muito aqui no mercado brasileiro, o que a gente está vendo que não é coisa de mercados com maior capacidade de investimento. A gente está falando de mercados em que, provando aqui a América Latina, né, Colômbia, Chile, que tem realidades parecidas com as nossas, e uma cidade como o Rio de Janeiro, né, com todos os seus desafios, que fez esse primeiro movimento. Então, a gente espera que, nos próximos anos, né, isso seja, o que a gente está vendo aqui, o padrão, o requisito de um órgão gestor e de um operador eficiente, né,
para ter uma oferta de transporte público de qualidade e eficiente para o seu público, passageiros, e para atender os seus contratantes, que são as autoridades municipais. Muito obrigado. Continuando aqui nas perguntas, e esta creio que é para Felícia. Cuando hiciste tu presentación hablaste de origen destino. Se preguntaron cómo funciona y cuáles las informaciones que se puede entregar al operador. Muchas gracias por la pregunta. Así funciona origen-destino, porque normalmente sabemos que la cámara, el contador, solo sabe en dónde sube, cuándo sube los pasajeros y cuándo baja. Pero origen-destino es que sabemos cuánto, en dónde sube este pasajero y el mismo pasajero en dónde baja. Es decir, ya tenemos un rastreo de esta trayectoria de la misma persona. Por ejemplo, cuando esta persona sube en una estación A y la cámara captura la foto de su cabeza y toda su parte de arriba, sabe su rasgo de pelo, su rasgo de ropa, todo eso, se genera un código. Y cuando baja, se captura otra foto para generar otro código. Y algoritmos en la plataforma ya se machean. Si encuentran los dos códigos, se machean, es la misma persona, ok, es la misma persona, ya lo reconocemos. Así que solo con la captura foto. ¿Y cómo son los datos que pueden tener los operadores con origen y destino? Es que ustedes pueden saber cuántos pasajeros hay en su ruta y especialmente hablamos del primer tema, si es sobre las tarifas. Si es una ruta de multitarifa, tarifa barato, tarifa muy caro en diferentes tramos, con nuestro origen-destino se puede calcular automáticamente cuánto dinero que se debe pagar este mismo pasajero. Este datos se puede cruzar con el validador para comprobar si es correcto o no es correcto. Es el tema de tarifa. Segundo tema es, podemos saber cuáles son las estaciones más grandes que tienen más personas que suben y bajan. En ese sentido ya podemos saber, ok, esta estación es muy grande, necesito despachar más buses o al menos puedo utilizar esta evidencia de datos para persuadir al gobierno, oye, tú tienes que mandarme más buses, dejarme mandar más buses en esta estación porque tengo más pasajeros. Y devuelvo, si para el gobierno con origen y destino ellos pueden saber, ok, esta ruta, en esta área, siempre hay mucha gente que va y vuelve. En ese sentido, el gobierno va a saber, ok, voy a poner más rutas en estas áreas para que los más pasajeros tengan acceso de los buses. Así como funciona origen-destino, tanto en la tarifa como en las rutas y la operación. Muitas graças. Vou pular rapidamente a pergunta aqui para voltar nela mais para frente, mas eu gostaria de perguntar para você, Diego, dando continuidade no que a Felícia falou. A Mob Rio agora está utilizando o contador de passageiros na nova solução. Queria ver de vocês qual a expectativa de resultado que vocês veem, de como que vocês querem utilizar as informações coletadas pelos ônibus para a operação de vocês. Ótima pergunta. Bom, para a gente é fundamental, né, inclusive como operador público, né, a gente trabalha diretamente com o dinheiro do contribuinte, além da receita tarifária que a gente tem, mas eu vou muito na linha do que a Felícia falou, né? A gente, quanto operador, sempre faço uma comparação que eu preciso saber quanto custa o meu pão, né? Enquanto, né, o padeiro lá, ele tem o custo do forno, de energia, farinha, né, mão de obra, para saber, ele não faz um pão, mas ele precisa saber qual é o valor unitário de um pão. No caso do transporte público, eu entendo que é o meu lugar oferecido por quilômetro, né? Quantos lugares eu ofereço num quilômetro.
E aí eu vou ocupando meu ônibus e esse é o pão que eu vendo, né, ao longo do dia e a receita que eu tenho, claro, né, a receita tarifária e a receita de subsídio. Então, eu acho que a contagem de passageiro vai me... acho não, né? Isso já está sendo... A gente já está visualizando isso no que a gente está implantando, na frota que a gente tem implantada, é a capacidade em tempo real de eu saber a ocupação dos meus veículos, qual é a possibilidade que eu tenho de alterar os meus serviços, o BRT, né? No caso, a gente não tem um quadro horário fixo, a gente vai fazendo a operação como eu tenho um controle em tempo real, com câmeras. Hoje a massa de dados, né, o Stênio falou muito sobre isso, a gente tem dados de bilhetagem, dados de GPS, dados de imagem, então a massa de dados que a gente gera hoje no transporte público é muito grande e a gente tendo ferramentas, né, capacidade humana e ferramentas para trabalhar isso, a gente pode atuar em tempo real no serviço que a gente oferece, da melhor forma e principalmente aí olhando do lado do operador, da forma mais eficiente em termos de custos, né? Eu não posso ter uma excedência, né, o famoso bater-lata na operação, então eu consigo ter de uma maneira muito mais precisa, sem ficar olhando, né, dados de origem e destino de uma pesquisa antiga, ou de 20 anos atrás, ou dados de bilhetagem de uma semana atrás, enfim, eu consigo ter em tempo real a ocupação do meu veículo, a ocupação do meu ônibus, consigo adequar a minha operação para ter, mais uma vez, conforto para o passageiro, mas eficiência de custo. Então, eu acho que esse é o principal vetor que a gente quer atacar, principalmente com a contagem de passageiros e origem e destino. Muito obrigado. Queria fazer mais uma pergunta para o Stênio. Com isso tudo que nós apresentamos, que a Felícia apresentou, a gente começa a ver a integração de todas as informações do ônibus dentro de um único sistema, de um sistema integrado dentro do ônibus. Por que você acredita que isso seria importante, integrar todas essas soluções em uma única unidade? Perfeito. Eu acho que assim, tem 3 pilares, o que a gente chama isso, essa integração, uma arquitetura comum, né? Primeiro que a gente está vendo já países, operações em que isso foi implementado, isso gerou uma eficiência de custo, eficiência para operar e também, obviamente, uma clareza para todos os atores e stakeholders de como utilizar essas informações e dados. Uma vez que você integra essas informações, você permite todos os atores. Olha, por exemplo, a complexidade hoje do transporte público brasileiro. Muitas vezes eu tenho autoridade, eu tenho um operador de ônibus, tenho um operador da infraestrutura, tenho um operador da bilhetagem, tenho o provedor de serviços de operação, de rastreamento, né? Tenho o gestor dos contratos, eu tenho várias bases de dados, vários atores. É muito mais complexo se não tiver, obviamente, uma estrutura integrada. Segundo ponto, né? Essa arquitetura, esse desenho integrado, além de permitir, obviamente, transparência para que outros atores externos, governos, quem subsidia, né, os órgãos de compliance, os órgãos de fiscalização, permite o quê? Eu usar as ferramentas hoje que estão disponíveis de AI, os softwares, para programação, eficiência de ocupação, eficiência de consumo de combustível, eficiência de contratação, né, de energia, insumos, ou até, nem gosto de falar isso, combustível fóssil, coisa tão atrasada. Vamos lá, biomassa, de uma maneira, obviamente, mais inteligente. Então, quem entende um pouquinho, por exemplo, desse admirável mundo novo da AI, qual que é o maior desafio e a maior eficiência para que a AI te traga soluções? Você ter dados, bases de dados, qualificadas, e treinar essas ferramentas, o AI, em cima dessa base de dados. Eu diria, Rui, que vai ser necessário, condição necessária, você ter uma base unificada, uma base padronizada. No Brasil, a gente está evoluindo com o Ministério, com uma tentativa, né, do início de padronização desses dados, que é o que vai permitir eu contratar as ferramentas e elas serem eficientes. Eu não recomendo a ninguém começar a sair a contratar plataformas, ferramentas, AIs, sem fazer o que tem que ser feito, que são os pilares, as fundações. Telemetria, capturar os dados com veracidade, tratar esses dados, ter essas bases unificadas integradas, para que aí essas possam ser o motor, o combustível de todos esses serviços e processos que cada um dos atores de mobilidade urbana precisam fazer para entregar um transporte mais eficiente. Muito obrigado. Nós temos mais 2 perguntas aqui, e apesar de eu ser o moderador, eu vou responder uma delas aqui. Quais os cuidados com a privacidade dos passageiros, sendo que sua imagem pode ser utilizada no origem e destino? Não.
o rosto da pessoa não é tirado nenhuma fotografia quando utilizando o sistema de origem e destino. É tirada uma foto de cima da pessoa, então o rosto não aparece. A inteligência artificial, ela identifica que tipo de roupa, altura da pessoa, tipo de cabelo, formato do corpo que aquela pessoa tem quando entra e a mesma pessoa quando sai. E aí ele sabe em que local aquela pessoa entrou e em que local que ele saiu. Então não existe nenhum tipo de problema de privacidade para o passageiro. Ô Rui, só complementar, que acho que é super importante, porque no Brasil, como em outras regiões, a gente tem as leis de privacidade, temos aqui LGPD, na Europa GDPR. Esses sistemas todos, eles são compliance, homologados, e, na verdade, a imagem não circula. Você tokeniza, né, num dado criptografado, essas informações que viram vetores, então é 100% de garantia de privacidade e cumprimento da lei nesses sistemas. Isso aí, a nível global, é um padrão que os fabricantes corretos, né, homologados internacionalmente, e aqui no Brasil utilizam. Perfeito. Eu acho que a gente tem tempo ainda para essa última pergunta, que acredito que é melhor para o Diego também. Falamos muito de dados, mas pouco sobre pessoas. Nesse cenário onde a integração entre máquinas, dados e pessoas, logo lidamos com comportamentos. Quais são os pilares a serem trabalhados com os condutores, com usuários dos transportes e com as pessoas que realizam a gestão desses dados? Ótima pergunta. A gente sempre comenta lá na MOB que a gente tem dois grandes públicos, né? O primeiro, naturalmente, é o passageiro, e o segundo, que a gente tem um trabalho diário, que é bem difícil, né? Quem é operador aqui sabe bem da dificuldade, que é o nosso condutor. É quem está ali na ponta, né? A gente tem, inclusive, um setor lá na MOB Rio, que a gente chama de educação corporativa, focado no treinamento e retreinamento dos motoristas. Então, eu acho que as ferramentas que a gente está implantando agora, elas não operam sozinhas, né? A gente depende de pessoas, mas elas servem para a gente identificar os problemas. Hoje, na MOB Rio, a gente tem 2.000 motoristas, né? A empresa tem 4.000 funcionários, dos quais 2.000 motoristas. E, assim, o índice de avaria é baixíssimo, o índice de problema baixo, mas existe problema. Qual é a nossa função? Identificar onde é que está o problema, identificar onde é que está o motorista problemático, onde é que está a condução problemática, onde é que está a dificuldade do motorista. Lá no Rio de Janeiro, eu estava comentando com alguns colegas aqui, a gente tem uma peculiaridade que só o BRT opera ônibus articulado. Todo o resto da cidade, nos 3.000, 4.000 ônibus, são todos veículos padrão, ônibus urbanos. Então, o motorista que vem para a gente particulado, ou ele já foi do BRT em algum momento, ou ele não tem experiência, ele tem a carteira E, né, a CNH, mas ele não tem experiência em articulado, ou ele vem da carreta, que é um equipamento totalmente diferente, né? É parecido, é articulado, mas é outro equipamento. Então a gente precisa treinar a própria mão de obra, os nossos próprios motoristas de padrão, de carteira D, que vão migrar para E, tentar captar no mercado. Então é um trabalho que a gente faz também de buscar mão de obra qualificada, mas eu acho que o que a tecnologia, né, voltando para a pergunta, é identificar na condução dos nossos motoristas, pelo DMS, pelo ADAS, com um conjunto de dados bem trabalhados dentro do setor de planejamento da empresa, aonde que a gente deve atacar. Eu não preciso atacar 2.000 motoristas, eu preciso identificar o 1%, 2%, 5% que está tendo problema, que está tendo repetição de avaria ou de condução errada, e aí sim fazer um treinamento focado neles. Então, mais uma vez, os dados não trabalham sozinhos, a tecnologia não trabalha sozinha, eu preciso ter gente para ler esses dados, compreender esses dados e atuar no meu principal. A gente ainda não está... Imagino que a gente está um pouco longe ainda do que a Felícia mostrou, que é o ônibus autônomo aqui no Brasil. Então, eu ainda preciso ter muito cuidado no treinamento da educação dos meus motoristas, dos nossos motoristas, que são o nosso segundo público, né, depois dos nossos passageiros. Perfeito. Acho que o nosso tempo aqui está quase acabando. Gostaria muito de agradecer a Felícia pela apresentação que ela fez, ao Diego e ao Stênio por participarem aqui do painel conosco. Muito obrigado.